Philip Mickenbecker e seu irmão gêmeo, Johannes, começaram a postar vídeos no YouTube no ano de 2016. Fizeram isso para motivar os seus amigos de participar de atividades fora do mundo virtual. Eles acharam ruim ficar trancado em casa e amavam sair para fora das quatro paredes. Assim, organizaram atividades criativas na vida real, afastados das telas. O canal deles no YouTube tem atualmente mais que 1,4 milhões de inscrições. Eles escolheram para esse canal o nome The Real Life Guys, o que significa em português, os caras da vida real. No início, os amigos deles, quando convidados, preferiram ficar em casa. E quando participavam, desistiram rapidamente por causa dos problemas, obstáculos ou o trabalho em demasia que os projetos causaram. Com os vídeos dos gêmeos no YouTube, eles conquistaram os amigos cada vez mais. Depois, os amigos fizeram questão em poder participar das atividades. Era da hora. Os The Real Life Guys tiveram um êxito muito grande e inesperado na internet e acabaram ganhando ainda inúmeros novos amigos também. Conseguiram provar que a vida real é muito melhor do que a vida atrás das telas. No decorrer do tempo, os vídeos ficaram cada vez mais criativos e ousados. Fizeram diversas viagens de bicicleta ou de carona. Fizeram construções, invenções e causaram até explosões, como esta, depois de montarem um pequeno balão de papel de alumínio. O objeto que os tornou mais conhecidos foi a banheira. Fizeram as mais diversas coisas com suas banheiras. Carros anfíbios, uma banheira foguete, montanha-russa, tobogã, mini tanque de guerra e até um submarino. Tudo feito com essas banheiras que eles conseguiram de diversas maneiras. Eles até conseguiram realizar o sonho de infância de todas as crianças, o de voar. Eles construíram um drone para uma pessoa e ele funcionava de verdade. Com ele, eles fizeram inclusive uma compra na padaria do povoado deles. A cabine tinha que ser uma banheira, é claro. Eles esticaram vários cabos de aço, fazendo tirolesas compridas e altas e muitas outras atividades super criativas, como construir uma casa debaixo da terra, fazer uma casa numa árvore de 3 andares e um segundo submarino ainda maior do que o primeiro, e mais muitas outras coisas. A vida real não foi assim tão fácil para eles. Em 2014, Philip ficou com câncer pela primeira vez. Ele fez o tratamento de quimioterapia. Foi muito sofrido. Teve que ficar no hospital durante muito tempo, mas sobreviveu. Alguns anos se passaram. Foi durante esse tempo que os gêmeos começaram a ter o grande sucesso no YouTube. 4 anos é o tempo que os médicos declaram que uma pessoa é curada do câncer. Infelizmente, pouco antes desses 4 anos se passarem, o câncer apareceu de novo. Exames foram feitos e confirmou-se que o câncer estava muito grande. Philip ouviu dos médicos que sem tratamento não haveria chance de sobreviver. Mas ele não quis passar por mais uma quimioterapia. Antes disso tudo, Philip e seu irmão não acreditavam no Deus da Bíblia. Philip até procurava semear dúvidas em cristãos cuja fé ele desprezava. Isso foi muito difícil para os pais que eram cristãos. Infelizmente, eles eram muito severos, legalistas e extremamente conservadores. Eles proibiam muitas coisas em nome de Deus. Os gêmeos não conseguiam entender e gostar da fé dos pais. Mas agora, tudo estava diferente. Philip agora procurava a ajuda de Deus. Mesmo que inicialmente tivesse ficado bravo com Deus por causa da sua doença, ele não mais duvidava,
da existência de Deus. Mas será que ele o amava? Agora, ele ainda acusava a Deus e fez isso com insistência. As coisas mudaram em março de 2018. Lá ele fugiu do hospital, onde estava fazendo alguns exames, e fez um pequeno passeio, mesmo que proibido. No limite das suas forças, ele se deitou num banco de frente a uma igreja ainda próxima do hospital. Ele estava muito bravo com Deus. Mas ele perguntou a Deus, sinceramente, se realmente ele era o mesmo Deus como antigamente, assim como estava escrito na Bíblia no tempo de Jesus. Ele clamou a Deus porque foi uma pergunta sincera. Aí ele virou e olhou para a parede da igreja. E lá ele leu o seguinte, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A resposta de Deus acertou o coração de Filipe de tal maneira que ele entregou sua vida a Jesus ali mesmo. O amor de Deus preencheu o coração dele e daquele dia em diante toda a sua vida mudou. Ele passou de uma vida de desconfiança para uma vida de fé em Deus. Não demorou que sua fé foi testada de maneira especial. 2 dias depois, sua irmã Ellie morreu num acidente de avião. Deus consolou ele, especialmente pelo fato que pouco tempo antes, a irmã começara a escrever um diário e nele ela tinha escrito que entregou sua vida totalmente nas mãos de Jesus. Apesar do luto, a consolação foi muito maior. Ele haveria de vê-la em breve com seu Senhor. Filipe decidiu não fazer mais nenhuma quimioterapia. Mesmo assim, o câncer desapareceu. Durante mais que 2 anos, ele não teve mais nenhum problema. Mas depois o câncer voltou pela 3ª vez. Filipe falou abertamente para a sua comunidade sobre o câncer e também da sua fé em Jesus, porque os médicos falaram que ele não tinha muito tempo para viver. Talvez umas 2 semanas, Filipe resolveu fazer e organizar uma viagem para a Islândia. Mais 18 amigos foram. Filipe tinha muitas dores durante essa viagem. Ele podia dormir muito pouco. Mas nessa viagem, ele fez uma pergunta a Deus. E Deus lhe respondeu. Ele queria saber como sua vida deveria continuar. Se ele deveria agora preparar o seu sepultamento, ou se Deus queria que ele falasse o evangelho para outras pessoas e fizesse isso de maneira concentrada. Mas para isso ele precisava viver. E assim ele perguntou a Deus e pediu, sem exigir: Senhor, eu gostaria de ver luzes polares, a aurora polar. Se quiseres que eu dê testemunho de ti, mande luzes polares para mim, por favor. E Deus mandou 2 vezes a aurora polar, numa época do ano em que nunca aparecem luzes polares na região. Deus mostrou claramente a ele que ele queria que falasse para muitos sobre sua situação e sobre sua maravilhosa esperança. Assim, inúmeras pessoas foram animadas e puxadas para fora do desespero por aquele Jesus que era a esperança do Filipe. Filipe disse nas entrevistas que sabia que Jesus o curaria o mais tardar quando partisse desta vida para a eternidade, mas que valia a pena sofrer tudo o que ele está sofrendo para poder dar esperança a outras pessoas. Valeu a pena. Assim ele disse:
se referindo a muitas cartas que ele recebera de pessoas que tinham sido animadas por causa da vida dele e do seu testemunho. Depois da Islândia, Deus fez com que Philip melhorasse. Assim, ele podia testemunhar de Jesus em muitas, mas muitas oportunidades, durante quase um ano. No final, ele tinha apenas forças para isso. Sua força diminuiu. O câncer fez a carne apodrecer no seu corpo. A ferida ficou enorme e até uma mosca botou ovos na ferida e apareceram vermes no seu peito. Philip mostrou seu estado para o mundo via YouTube. Ele também mostrou, não escondeu suas lágrimas, mas a alegria prevaleceu e dominou sua vida. Aquela alegria de Jesus que se via estampada no seu rosto até o último suspiro. Deus o chamou finalmente para junto de si no dia 9 de junho de 2021. Alguns acharam seu sorriso falso, falando que seria apenas o efeito dos remédios fortes que ele tomava ou que era um problema dos músculos faciais dele. Philip amenizou essas críticas com o amor de Cristo, corrigindo-as de maneira muito amorosa. Só para constar aqui, somente no final, ele usou remédios contra dores. Ele defendeu as mais cruéis e severas críticas da ira dos seus amigos quando esses perderam a paciência e entraram em modo de ataque. Philip ganhou os seus amigos para Jesus. Aquele que mais duvidou era o Eric. Este se deixou batizar no mesmo dia do falecimento de Philip, tão impressionado com a morte pacífica dele e toda a organização divina em torno da morte do Philip. A morte de Philip foi uma morte sem dores, junto com seus melhores amigos e sua família. Eles asseguravam seu amor a ele e oravam e cantavam incessantemente para ele até o fim. Ele faleceu com aquele sorriso no rosto que tanto o marcava. O sepultamento dele foi uma festa de triunfo da esperança divina em Jesus. O seu amigo e pastor Chrissy deu testemunho das últimas palavras registradas dele. Com elas, queremos encerrar este pequeno resumo da vida de Philip Mickenbecker. Que Deus inspire sua vida através dele, como fez com muitos. Um 17:43 Uhr habe ich Philipp folgende Nachricht geschrieben am 9. Juni. Hey Philipp, habe mitbekommen, dass du im Krankenhaus bist. Wir beten für dich. Gottes Wege sind die besten. Bin selber auch im Krankenhaus. Heute früh ist unsere Tochter Emilia zur Welt gekommen. Ein unvergesslicher Tag. Unser Gott ist der Gott, der neues Leben schenkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Be blessed, mein Lieber. Um 18:43 Uhr, eine Stunde später, antwortet Philipp mit einer Sprachnachricht. Seine Stimme ist sehr schwach, man tut sich schwer, ihn zu verstehen, aber seine Worte sind immer noch voller Leben, voller Freude und voller Hoffnung. Ach, wie schön, Chrissy. Das freut mich so sehr. Schöner Name, Emilia. Oh, wie ist das schön. Ich freue mich voll für euch und mit euch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Gottes Wege sind immer die besten. Und ehrlich gesagt habe ich hier auch ein bisschen Ruhe. Das tut mir gerade auch ganz gut. Die Ärzte sagen, ich werde demnächst einfach friedlich einschlafen. Und da habe ich nichts dagegen. Ich weiß, Gott ist ein Gott, der, wie hast du es gesagt, Leben schenkt. Amen. Das kann er nicht nur einem Neugeborenen schenken, sondern auch mir. Dafür ist Jesus ja auf die Welt gekommen. 90 Minuten später hat Jesus Philipp neues Leben geschenkt. Und jetzt ist er in der Ewigkeit. Und ich möchte dir zusprechen, jeder, der an Jesus glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Denn Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Amen.